303. 303 na árvore cristã. Oh, glória a Deus. Não tem lá no celular. Glória a Deus. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisa de Jesus. Jesus, tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verá. Tu precisa de Jesus. Na perseguição, tribulação, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entra no teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar com mais um hino. Glória a Deus. Glória a Deus. Só os soldados que vai louvar o Senhor. Amém? Olha aí. Céu, né? Soldados somos de Jesus. Oh
vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre descansar Glória a Deus. Não sei se os irmãos lembram o hino 314. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Pai bondoso eu tenho lá no céu. Pai bondoso eu tenho lá no céu. A Ele breve eu irei, e ao meu Pai no céu verei. Eu irei ao céu, eu irei
Glória a Deus. Eu quero convidar vocês para meditar comigo na santa e poderosa palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11. Chorava, canta lá, Esther. Glória a Deus. Capítulo Juízes, capítulo 6, do verso 11 e diante. Glória a Deus. Palavra ao nosso coração nesta noite. Deus conta com pessoas comuns. Deus conta com pessoas comuns. Amém? Show já vai. Filho, canta lá. O anjo, perdão. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor,
O Senhor é conosco, porque tudo isto que nos sobreveio e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez, Senhor, subir do Egito. Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus. E ele disse: ai, meu Senhor, com quem livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre entre Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo, falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou o Gibeão e preparou o cabrito, bolos, asmo de efa de farinha, e a carne pôs numa açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-os sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em sua mão, e tocou na carne e os bolos asmo. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmo. O anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse a Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o anjo lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e ele chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em obra de israelitas. E aconteceu que na mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, segundo o boi de 70 anos, derriba no altar de Baal, que teu pai corta o bosque que está em pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar, no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gibeão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido
E uns aos outros disseram: quem fez essas coisas? E esquadrinhando, inquirindo, disseram a Gibeão: filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse: todos os que puseram contra eles condenarei. Vós, por Baal, livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. E naquele dia lhe chamaram de Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os medianitas, amalequitas, filhos do Oriente, ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jeel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gibeão, o qual tocou a buzina, e os se ajuntaram após ele. E enviou um mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também convocou. Após, também enviou os mensageiros Azer, Zebulon e Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como tem dito, Eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minhas mãos, como tens dito. e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e na orvalho do velo escreveu uma taça cheia de água. E disse Gibeão a Deus: mas não acenda contra mim. E disse Gideão a Deus: não acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, e rogo-te que só no velo haja secura, em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Deus usa pessoas naturais. Deus usa pessoas comuns. Quantos pedidos de oração se manifestam nesta noite? Glória a Deus. Vamos estar orando uns pelos outros. Você aí da live, quero orar por você também. Pai, em nome de Jesus, que as tuas mãos fortes, poderosas, possam ser sobre nós. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo. Faz, Senhor, o teu milagre, Senhor, sobre cada vida. Senhor Jesus, como esta palavra, Senhor, esclarecedora, Senhor, na vida de cada irmão, assim nesta noite, Senhor, o teu milagre possa acontecer, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos nesta noite. Jesus querido, alcança cada vida, Senhor. Jesus querido, traga alegria do teu Espírito Santo sobre cada vida. Senhor Jesus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta, Senhor, a sua unção, manifesta a tua graça, manifesta, Senhor, aleluia, respondendo a oração da tua igreja. Aleluia, opera milagre, Senhor, opera, Senhor, maravilha, porque prodígio o Senhor faz
vida da sua igreja e nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Todos os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Oh, glória.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Manifesta, Senhor, o teu poder nas vidas do teu povo, na vida da tua igreja. Glória a Deus. Amados, tem alguém nessa noite que quer contar uma bênção? Eu não vou insistir, viu? Eu não vou insistir. Glória a Deus. Tem alguém que tem um louvor para cantar? Vai ser 2 oportunidades hoje. Eu vou dar crédito para a palavra do Senhor. Fala da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar o 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, por favor. Glória a Deus. Já vamos aproveitar nesse louvor, recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Você que Deus tem chamado, tem colocado o desejo de fazer algo para a casa do Senhor, eu quero convidar você para nos ajudar aí na live. Quero que Deus toque no seu coração
você voluntariamente contribua com alegria. Nós podemos contribuir pelo Pix, que é o 11 985 67 2508, ou pela conta corrente 45 522 dígito 9, agência 6065. Aleluia. Sabe o nosso Pai do Senhor? Eu estava refletindo que muitas das vezes a gente não dá valor à presença do Senhor. A gente vem para a casa do Senhor e muitas vezes a gente não vem se buscar ao Senhor. A gente vem pagar cartãozinho, ou seja, ir todo porque tem que ir. Vem para ouvir simplesmente uma palavra, mas a palavra é lançada e às vezes é até lançada fora porque a gente não dá ouvido. Ou a gente vem, escuta a palavra de Deus e não dá o valor. Mas se não fosse a presença do Senhor, nós seríamos consumidos. É a presença do Senhor que nos capacita. É a presença do Senhor que nos dá alívio. É a presença do Senhor que nos refrigera. É a presença do Senhor que nos sustenta. Se não fosse a presença do Senhor, nós não seríamos nada. E que essa noite, se você veio até aqui e ainda não sentiu a presença do Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui, nada sou sem tua presença. Eu quero que você adore nesse louvor comigo. Se você não souber o hino, apenas medite na letra e fala para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua presença. A tua presença é tudo para mim. Não há nada melhor do que estar na tua casa, Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado sim, mas Senhor, eu prefiro estar na tua presença, Senhor. Com a tua presença o mundo pode vir, mas o Senhor me fortalece. A tua presença é minha fortaleza. A tua presença é o meu sustento. Eu não sou nada sem a tua presença. Então fala: Senhor, eis-me aqui. Estou disposto a fazer a tua vontade, mas não retire de mim a tua presença. Amém?
tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em teus braços descansar. Vem, vem seguro, te conduzirei ao meu altar. Amém. Glória a Deus. Glorificado, exaltado, poderoso Deus de Israel. Amados, nós vamos aprendendo que a presença de Deus é que nos faz nós caminhar. Coisa boa, né, irmão? Sentir a presença de Deus através do louvor. Quando o Diácono Daniel vem orar, glória a Deus. Mas, irmãos, nós aprendemos com a prática, com a vida, com os companheiros. E aprendemos que sentimos a presença de Deus quando nós damos glória. Pastor, como diz um grande pregador, pastor, eu não estou sentindo nada. E quem falou que para dar glória precisa sentir? Irmão, a gente dá glória para sentir e sentimos para dar glória. Quem não está sentindo nada, começa como? Dando glória. Aí o Senhor vai sentir a presença dele, aleluia, na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou sentindo. Então é motivo de você glorificar. O que não há motivo é de você ficar de boca fechada. Nós glorificamos o Senhor a todo tempo. Nós sentimos, nós damos glória para sentir a presença de Deus. E sentimos a presença de Deus para dar glória. Aleluia! Ô irmão, então comece, aleluia, glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. Aleluia, que coisas grandes Ele vai fazer sobre nossas vidas. Aleluia! Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu ouvi uma vez um pregador falando, aleluia, glória a Deus. Um pregador falando que a gente tem uma corda na mão. E essa corda, ela é ligada direto ao céu. E você é que determina a distância do céu até aqui. Porque cada glória e cada aleluia que você dá, é você se puxando dessa corda. Cada aleluia que você dá, você faz com que o céu se aproxime desse ambiente. Cada glória que você dá, você faz com que o céu se aproxime desse ambiente. E quanto mais glória, quanto mais aleluia você dá, mais Deus se aproxima deste lugar, mais a presença dele permanece neste lugar. Amém? Vamos estar orando? Vamos estar orando. Aleluia. Meu Deus amado Pai eterno, queremos te agradecer, ó Pai, por cada louvor que foi entoado até este momento, Senhor. Queremos, ó Pai, que o Senhor venha, Deus amado, nos dá a capacidade para entender, compreender a Tua palavra, meu Pai. Para que possamos, ó Pai, te louvar, te adorar, te exaltar, meu Pai. Para que possamos, Deus amado, sentir o Senhor aqui falando conosco, sentir o Senhor a nos tocar, sentir o Senhor a encher as nossas vidas com o Teu poder, com a Tua glória, meu Pai. Porque viemos aqui, Senhor Jesus, para te adorar, viemos aqui para te louvar e entregar o nosso culto a Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor venha receber, meu Pai eterno, e que o Senhor venha falar conosco neste momento. É o que eu te peço, Jesus, e te agradeço em nome do Senhor. Amém? Pode se sentar aí, Senhor. Amados, Deus conta com você. Deus conta com pessoas simples. Deus não quer usar pessoa longe do seu povo, de longe do seu povo. Deus quer usar pessoas de perto.
O texto que nós lemos hoje trata de Gideão sendo convocado para a grande obra. O texto de hoje que nós lemos no capítulo 6, verso 11 diante de Juízes, trata-se de um homem. Eu gostaria que vocês lessem comigo, capítulo 11 somente. Glória a Deus. Capítulo 11. Glória a Deus. E o anjo, quem achou? Versículo 11, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. De Juízes. Capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus. Então, vamos ler comigo? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo para salvar dos medianitas. Vamos ver só a parte. E Gideão, seu filho, vamos lá, daí para lá. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Fala assim, para salvar dos medianitas. Para salvar dos medianitas. Glória a Deus. Amados, quando nós vamos compreender esta história, nós vamos compreender que Israel se você saber primeiramente quem era Medianitas pertencia aos outros filhos de Abraão, que teve fugiu a memória, a mulher. E esses filhos de Abraão criaram essa nação chamada Medianita. E era um conflito entre irmandade, porque uns eram abastados e outros eram reconhecidos, eram os filhos naturais. É isso que vai falar os filhos. Filhos. E outros eram filhos. E uns eram os bastardos. Então tinha muito essas guerras naquele tempo, por causa de não. É como se você falasse assim, eles queriam o reconhecimento como filho de Abraão. E nós vamos perceber que houve, naquele tempo, um grande conflito entre as nações. E viraram-se inimigos, irmã Fernanda. Essas nações viraram-se inimigos e era comum um saquear o outro. É aquela rivalidade. Hoje, os assaltantes dos medianitas vamos invadir Israel. E quando nesse tempo era comum muitos assaltantes. E Gideão, sabendo disso, que estava num momento muito cruel da história, Gideão começa a malhar trigo. Aonde? No lagar. Lugar apertadinho. O que é lagar? Quem sabe o que é lagar? Quem sabe? Vocês não sabem? Irmão Daniel, o que é lagar? Lagar, se eu não me engano agora, é onde ele fazia Pode ir. Você. Usava no
Uva. Opa, tá bom. Negócio é sinal que vocês estão. Irmão, gente, vamos aqui para nós, vamos entender o seguinte: se vocês não sabem, pesquise. Só que não engula qualquer coisa. Procura conhecer. E a palavra de Deus diz que ele estava malhando trigo no lagar. E naturalmente, como é que se malhava o trigo? Naquela ocasião, existia uma ciência, uma técnica. E o que fazia, irmão Roberto? Eles tinham um lugar preparado no alto de um monte. E lá no alto do monte, eles malhavam o trigo e depois eles, como se fosse banava, jogavam o trigo para cima, como se fosse uma banana, né? Jogava para cima. Qual a finalidade? O vento no cume do monte era sempre grande. E o que fazia o vento? O vento separava a palha do grão. A palha ia embora e o grão permanecia. O vento levava a palha embora e o grão permanecia. E essa palavra que eu quero trazer aos nossos corações nessa noite: Deus sempre tem a sua maneira de fazer de nós verdadeiros adoradores, verdadeiros servos, verdadeiros soldados para cumprir o seu propósito. E a palavra de Deus diz que quando Gideão estava lá no lagar, fala para mim, no lugar impróprio, fala comigo, no lugar impróprio. Não era lugar de bater, de malhar trigo, porém ele estava no lugar agora apertado, malhando trigo. Ele não estava no lugar certo, que é o qual o vento mandava. O vento separava a palha do grão. Porém, a palavra que Deus propõe ao meu coração, à sua vida nesta noite, que Deus conhece todos, mesmo que estiverem no lugar impróprio, mesmo aqueles que estão malhando em lugar impróprio. E Gideão estava malhando trigo quando o anjo do Senhor o apareceu. E o anjo do Senhor apareceu, e então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amado, qualquer um de nós, é natural que quando nós temos um obstáculo, temos algo que impede de nós fazermos alguma coisa, é natural de vento nós prosseguirmos, é natural da humanidade de vento prosseguir, recuar. E nós vamos perceber que os dias eram maus, só que Gideão não deixou de fazer aquilo que precisava fazer, juntamente com a sua família, juntamente com seu pai. A Bíblia diz que ele foi lá no lagar malhar trigo. Parece que ele estava no lugar errado, parece que ele estava fazendo errado. Por quê? Porque lagar não é lugar, lagar não é lugar de produzir trigo, de bater trigo. Malhar, lagar não é lugar de produzir trigo. Porém, quando nós vamos aprender com a palavra de Deus, é que Deus sabe aonde estão os seus. E o que Deus conhece em nós é a nossa disponibilidade, é a nossa força de vontade, é nós querermos fazer algo, é o Senhor nos chamar. O Senhor sabe que quando Ele nos chama, Ele nos capacita.
Glória a Deus. Também, graças a Deus, que Deus dá inteligência para esse povo, né? Povo aí, ó. Aleluia. Glória a Deus. Leão está lá no lagar, malhando o trigo. Porém, irmão, parece que Deus dizendo, nossa, parece que as coisas não estão certas. Parece que você não tem sucesso. Porque aparentemente você estava se acovardando. Aparentemente você está acovardando. Porém, o Senhor enxerga nele que ele era um varão valoroso. Sabe o que eu quero trazer nessa mensagem da sua vida nessa noite? Que o Senhor não foi para o meio dos tronos. O Senhor não foi buscar alguém que sabia falar a melhor língua. E não foi lá no meio dos soldados buscar o comandante do soldado. Porém, o Senhor sempre escolheu pessoas simples. O Senhor sempre escolheu pessoas simples para fazer a sua obra. E nós observamos que esta importância de Deus escolher pessoas simples é o que faz a grandeza de nosso Deus. É que faz a grandeza do Evangelho. É por isso que o Evangelho ele não para. Por isso que a obra de Deus ela sempre continua, sempre fazendo aquilo que apraz a vontade de Deus. Porque Deus conhece todos, aonde todos estão. Tem muitos, pode ser, que até está no lugar errado. Mas o Senhor, aleluia, conhece o seu valor, aleluia. Eu quero que você nesta noite compreenda que o plano de Deus para você é muito maior, aleluia, daquilo que você sonha e daquilo que você almeja, aleluia. O plano de Deus é excelência, é grandeza. Porém, Gideão estava no lugar errado, malhando o trigo. Era para ele estar no cume do monte, para que o vento batesse na palha, levasse a palha embora. Mas aqui nós vamos ver, irmão, que o anjo do Senhor chega. O anjo do Senhor chega até aquela localidade, aonde ele estava, no lugar apertado, lugar difícil, porque ali, irmão, o lagar era um lugar onde pisoteava, lugar fechado, aonde pisoteava as uvas. Porém, irmão, nós vamos perceber o contexto, que ele estava lá por causa dos medianitas. Ele estava lá, irmão, por causa do temor que ele tinha contra aquela tribo, aquele povo. Olha, vinha uma nação vindo guerrear contra nós. E se ele vir aqui, se eu for lá para o alto do monte, eu vou ser vista fácil, todos vão me ver, viu? E é fácil de eu ser derrubado. Por isso que a palavra de Deus, onde ela decanta lá, em Salmo 91 diz assim, Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, descansará. Quem sabe o trigo era bastante para separar-se as palhas dos grãos, porém Gideão, ele falou, olha Senhor, eu vou continuar a minha batalha, eu vou continuar mesmo no lugar errado, porém o Senhor vai lá e tem um encontro com Gideão, aleluia, trabalhando, fazendo alguma coisa, no trabalho natural das coisas, como agricultor. Ele está lá na agricultura, no meio da sua agricultura, aleluia, a hora de separar os grãos, o anjo do Senhor visita ele, aleluia. Eu não sei qual é a sua preocupação, nem qual é o seu medo, aleluia, mas uma coisa é certa, o anjo do Senhor, aleluia, acampa ao redor, aleluia, daqueles que eu teme, aleluia, e o livra, aleluia. É promessa e palavra de Deus ao seu coração. E
devagar. O Senhor visita ele lá. Visita e fala: olha, varão valoroso. Você é um varão valoroso. Versículo 12. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto me sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: nós não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Olha a pergunta de Gideão. Você percebe que Gideão, ele coloca um diálogo com o anjo. Olha, se Deus é comigo, porque ele me desamparou? Porque ele nos deixou só? Por que ele não nos guardou como guardou os nossos pais que subiram do Egito? Olha, os nossos pais contaram tanta bênção para nós que o Senhor nos guardou. Os nossos pais. Esse aqui é só tacar algo com fogo, sai de perto, gente. Aleluia. Glória a Deus. Por que o Senhor nos amparou? Se Ele é comigo mesmo, se Ele é conosco, por que eu que estou desamparado? Talvez você também está fazendo esta pergunta. Aí então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Agora o anjo do Senhor fala como Deus, aleluia. Você vai com essa força e livrará o povo de Israel das mãos dos medianitas. Olha, irmão, o Senhor estava contando com aqueles sentimentos dele, mas o Senhor conhecia também a força dele. Sabe o que eu quero mostrar para você diante dessa palavra? Que o Senhor também conta com você. O Senhor conta com você que é simples. Ah, pastor, mas a minha casa, talvez o meu casamento, talvez a circunstância financeira, talvez a minha história, os meus sonhos se acabaram. Mas o Senhor nesta noite te chama você como varão e varoa valoroso, aleluia. E Ele te chama para você ir na sua força. Quem sabe você está perguntando: Senhor, eu já tive o meu pastor conta de tanta bênção, os meus pais na fé contaram de tantas bênçãos, e eu agora não vejo essas bênçãos. Aí o Senhor apresenta para você nesta noite, dizendo: vai nesta força. Glória a Deus. Quando Deus se apresenta então para